Beleza. Tá gravando. Bom, conforme eu falei no primeiro encontro, para mim a próxima etapa era uma etapa de conversa, né, sobre o texto do Kittler. Então, como foi a leitura aí para vocês, para a gente começar a conversa? Alguém quer dar um testemunho aí de como foi essa leitura desse texto? Eu vou confessar que eu não consegui ler. Boa. Algo aí. Por que, Gilberto? Falta de tempo, falta de o que foi? Sem tempo. Sem Totalmente. tempo. Nem começou ou chegou a dar uma olhada? Eu estou tudo atrasado. Estou um orientando em cima do outro. Estava em reunião de orientando até agora. Estava um inferno, porque atropelou tudo. Por conta da minha lesão no olho, atrasou um monte de coisa aqui. A mí, primero me llamó la atención que empezara con la estética. Es como que dije, ¿de dónde sale esto? ¿Qué tiene que ver la estética con la información, con eso? También me parece que toma una posición como muy clara en relación a cómo concibe Lacan, no sé, lo humano, lo subjetivo, que es claramente distinta a la versión por lo menos más difundida sobre lo que piensa Lacan sobre esos temas. Viene de otro campo, no viene del campo del psicoanálisis, pero lo que dice lo dice de manera muy clara, no sé, eso también me parece. Oi, Felipe. Oi, Karime. Sejam bem-vindos. Eu fiz aí o convite inicial já de primeiras impressões. Quem se anima a compartilhar primeiras impressões para depois a gente falar um pouquinho mais do texto do Kittler, que é o tema do encontro de hoje, né? Então também fiquem à vontade para tomar a palavra. Por enquanto pode ser só realmente assim, pessoal, qualquer primeira impressão, ou tipo o que o Gilberto falou, não li, entendeu? Ou então li, não prossegui muito, enfim, só para a gente saber mais ou menos onde é que a gente está em relação ao texto. Bom, eu posso falar um pouquinho, então. Eu achei interessante ver as citações do Seminário 2, que foi um seminário que eu li algumas vezes, e não lembrar de nenhuma dessas passagens, porque não era isso que eu estava lendo quando eu estava lendo, sabe? Uhum. E achar extremamente interessante como tem um monte de coisa foda ali que o Lacan tá falando e que realmente não é muito trabalhado, né? Pelo menos antes aqui de ouvir tua aula, são temas que passam muito batido, pelo menos no que eu estou acompanhando do lacanismo. É um texto bem difícil, né? Tem muita referência, ele não abre muito os pressupostos do que ele está trabalhando, ele toma como dado que você sabe do que se trata com, sei lá, da filosofia, Kant, Hegel, mas não só, né? Toda a parte da ciência. Mas ao mesmo tempo me chamou a atenção também o conceito de real ali, que tem uma coisa bem do real do corpo, né? Ah, foi? Você achou o real do corpo? Uhum. Olha. O corpo desmembrado como o real. Ele fala do real do ruído também, não fala? Ou eu já tô... Fala do ruído, Fala, né? mas tem uma passagem do real do corpo ali. Esse eu também achei muito interessante, esse o real. Saudoso. Na verdade, o ruído somar-se àquilo que está sendo transmitido de mensagem no canal, né, para formar o real. E uma parte vai ser, enfim. Sim.
Essa parte dessa transformação fica difícil assim, né, de entender essa parte do ruído, né? Digo, porque parece que tem uma. Eu estava até pensando no que eu tinha mandado do vídeo lá da maquinazinha analógica, né? E fiquei pensando nisso, né? O quanto que a questão aqui já a gente não está mais falando de máquinas de calcular analógica e de cibernética, né? Dessa transição que há entre o que Lacan está pensando ao mesmo tempo que Shannon está chegando, né? Esses pressupostos que trazem a máquina de. Parece que tem isso, né? Assim, digamos assim, de o quanto que o meio, se o meio determina o que está sendo colocado, o quanto que a questão da invenção do computador parece que atualiza a psicanálise, né, a partir do que vinha também sendo o que ele vai colocando como os meios que possibilitaram Freud, né, a questão do filme, do espelho, enfim, eu acho que me chamou a atenção isso, assim, de abrir um pouco, talvez começar a pensar o que seria essa teoria dos meios ou algo nesse sentido. Ou então meio de transmissão, meio de armazenamento, né? Quando ele fala em determinado momento, ou então as máquinas que seriam, ele fala, né, meio de transmissão como espelho, meio de armazenamento como os filmes e a máquina como as palavras e os números, né? Então faz pensar o que seria essa diferença, né, entre a transmissão, o armazenamento e as máquinas. Em, a mí otra cosa que recién vi, me acordé, que me sorprendió que Hitler dice algo así como que acercarse a concebir el mundo simbólico como un mundo de máquinas de procesamiento de información, lo aleja Lacan de lo psíquico, de la idea de lo psíquico, del aparato psíquico, que me pareció súper interesante, que Lacan no lo dice en el texto, pero Lacan hace críticas explícitas a la idea de aparato psíquico. Dice que ahí está como anida la idea religiosa del alma, ¿sí?, dentro del psicoanálisis. Pero nada, me sorprendió que lo planteara porque nada, Lacan efectivamente lo dice así. Eu achei, assim, fantástica a leitura. É um autor que eu não conhecia. Eu também estou lendo pela, sei lá, milésima vez o Seminário 2 agora com os colegas. E é impressionante como o texto, assim, dele lançou luzes sobre essa leitura que eu estou fazendo, deixou muito mais coerente algumas ideias ali que pareciam muito soltas no Lacan. Por exemplo, todo o resgate que o Lacan faz ao longo do Seminário 2 com a ideia de máquina, a relação do Freud com a locomotiva, a Maria Fumaça, e o próprio Lacan com os computadores, a ideia de como que a gente poderia pensar o modo como a gente vai propondo, pensando no que a gente chama, sei lá, sujeito, com muitas aspas, né? A partir de determinadas invenções e elaborações técnicas, né? Inclusive, ele traz também o exemplo do telefone Graham Bell com Freud, né? Tem uma outra coisa também que, bom, esse outro aspecto aí que eu achei bacana também, pensar uma subjetividade sem sujeito, mas em termos materialistas, né? De informação, não, sei lá, alma, Deus, mas em termos materialistas. Uma teoria da subjetividade sem sujeito, né? E sem subjetivo, alguma coisa nesse sentido. A ideia de comunicação. E uma referência que eu nunca tinha me ligado no Lacan, mas acho que deixou muito coerente assim a ideia que está sendo colocada ali no Seminário 2, e também no Seminário sobre a Carta Roubada. Para mim trouxe muita luz, porque geralmente a gente pensa o inconsciente como o discurso do outro, ele propõe uma outra leitura, o outro como um circuito. Isso, para mim, circuito, lugares, e é uma ideia que o Lacan utiliza bastante, por exemplo,
no artigo dos escritos, seminário sobre a carta roubada, a ideia de percurso subjetivo, a ideia de circuito indestrutível do desejo, mas que não pode ser mais faladas em termos subjetivos, né? Então, assim, foi uma primeira leitura que eu fiz, né, do artigo. Eu quero reler e ler outros textos dele para entender um pouco melhor, mas gostei bastante do texto. Em dado momento, ele fala que se você modifica a concepção de memória, você modifica também a concepção, o que você precisa para pensar uma teoria, pensar a questão da memória, né? Isso é interessante, né? Porque ele propõe também no texto do texto do Lacan, né? Ele também fala dessa mudança ou de pensar as ciências humanas como ciências conjecturais, né? A gente está começando a falar na questão da materialidade da, dessa ciência, né? Ele chega ao final a dizer que funda, né? Efetivamente, Lacan funda uma ciência nova, uma ciência conjectural, que tem a ver com o fato de que começa a se trabalhar com a questão das posições e das probabilidades, né? Quando, digamos assim, a inserção disso dentro da lógica da psicanálise como, inclusive, né, essa questão assim de que nas sociedades psicanalíticas não se pensa, ou se a máquina costuma pensar ou pensa melhor. No vídeo que você passou do Shannon, da história do Shannon, não sei se as pessoas viram, me chamou a atenção o fato de que tem um momento em específico que ele conta que ficou depressivo, buscou um analista e ao final ele conta que ele ensinou o analista a pensar. Não sei, eu fiz essa relação com esse ponto, achei esse fato curioso do filme que você passou do Shannon. Mônica, você fez um movimento de... Eu ia falar que eu achei bem difícil o texto. Só não parei porque você mandou aquele recadinho que era para fazer uma primeira leitura e que era importante. Faltaram, acho que umas 3 folhas para eu terminar. Me aconteceu algo parecido que o Boto comentou, que as passagens do Seminário 2, que é um seminário que eu já trabalhei, eu não lembrava, né? E parece que passa a fazer uma diferença pensando nesses conceitos, vendo a tua aula da primeira, né, que eu não pude participar, ouvindo o que você expôs. É um pouco o que está acontecendo comigo em outros seminários, assim, a partir do momento que eu entro em contato com os estudos da Paula, revendo conceitos, trabalhando na desambiguação, ao retomar alguns seminários, eu vejo de outra maneira, assim, né? Acho que não é só por isso, mas vejo que os estudos na Paula têm me provocado isso, e eu acho extremamente interessante, porque estão influenciando na leitura da clínica e na supervisão também. Então, eu continuo achando interessante, tenho curiosidade do tema e não sei se eu vou conseguir alcançar e acompanhar assim, nesse momento, mas gostaria de seguir aí os 4 encontros. E teve alguma ideia do texto que você reteve? Me chamou a atenção o início, quando ele fala em belo e estético, né? Não consegui fazer uma articulação com o texto, mas me chamou a atenção isso. Acho que a ideia também me marcou a questão do real do corpo, assim, o que era isso, né? Parece que é um pouco diferente do que a gente vem trabalhando no PIC, a maneira que ele colocou o corpo como real. E essa comparação entre o filme e a fotografia, né?
me pareceu que tinha a ver mais com o imaginário do que com o simbólico. Acho que eu preciso reler e também reler o capítulo que ele fala de cibernética no Seminário 2. Acho que talvez consiga reter mais alguma coisa. O filme e a fotografia, ele está se referindo realmente ao imaginário. Onde ele entende que... se alguém tiver discordar de mim, gente, por favor, viu? Interfiram, vou só dar umas opiniões também, porque como já li muito esse texto. Ele vai propor que essas três funções de mídia, né, as três funções essenciais dos meios. O texto que Karina Glauberman mandou, ele faz um pouco essa distinção entre meios e mídias, né? E ele vai falar aqui no Brasil, eu acho que ouve se falar mais como teoria das mídias. Eu terminei usando meios porque eu ia apresentar na Apola e eu, salvo engano também, em espanhol, o teoria das mídias não existe, né, Juan? Eu acho que a distinção se perde, só se fala em meios. Sí, no sé si se usa también el término media, pero es como un término importado de otro idioma. Sim. Pero creo que se usa media también. Pero si no es medio, sí, teoría de medios. Sí. No, media, no. Mídia não, né? Bom, essa teoria das mídias alemã, né, e acho que já como uma coisa, pelo que eu entendo, a teoria das mídias em geral, ela parte desse pressuposto dessas três funções midiáticas, né? Quais são as funções que os meios realizam? Então, ele vai falar do meio de transmissão, o meio de armazenamento e o meio de cálculo, o meio de processamento, que é o que vai surgir com o computador. Então, ele tá pensando a partir dessa perspectiva bem geral, bem realmente da base dessa teoria dos meios. Eu tenho a impressão que essa distinção ela surge de um pensador chamado Wilhelm Flusser, que inclusive viveu em São Paulo, é um filósofo alemão, trabalhado aqui pelo pessoal da PUC de São Paulo, que também dialoga com essa teoria dos meios. Eu acho que esse Wilhelm Flusser é quem elabora primeiro essas três funções. Kittler, então, ele está pensando sobre essas três funções midiáticas, né? E ele vai dizer que as condições históricas do surgimento sob as condições históricas do surgimento da psicanálise, estavam ali já separados, disponíveis, meios de transmissão e meios de armazenamento. Então, e ele também está partindo de um momento anterior, que é o fim do monopólio da escrita, né? Então, ele vai falar, primeiro, só a escrita, havia um monopólio desse meio da escrita para realizar as funções que os meios realizam, né? Esse meio de informação. Então, só tinha a escrita. Com o fim do monopólio da escrita, ele vai indicar, então, que já há esse meio de transmissão, que ele já vai para o próprio espelho, ele já considera um meio de transmissão, né? Mas ele vai falar do cinema como meio de transmissão e do telefone, como ele fala no exemplo que ele dá do dispositivo analítico, né? E ele ainda fala de um telefone sem fio, que é uma viagem, porque ele diz isso, que Freud tinha um telefone, mas ficava na casa dele, não no consultório. Mas, enfim, então ele vai falar dessas noções, depois ele vai dizer, Lacan, ele está pensando já depois do surgimento do computador, né, da máquina lógica de Turing, que foi o que eu tentei situar no encontro passado. Então, já tinha havido ali um desenvolvimento tecnológico de um meio, que é um meio que calcula. Então, ele permite... E como ele calcula, né? E depois Kittler vai, inclusive, dizer que esse meio que surge, ele também transmite, também armazena, né? Então, que ele se sobrepõe aos outros meios. Conforme a gente vê, né? O circuito de computador, ele faz tudo isso. Ele está aqui nesse momento transmitindo, armazenando lá no Bruno que está gravando, né? E está calculando, porque para ele pegar a minha voz analógica que né? A voz como um fluxo de dados analógico.
ele não tem dígito, né? Ele está indo, né? E que o computador está convertendo em 0 e 1 para chegar aí, né? Então, o cálculo também envolvido, a codificação e a decodificação disso passa. O que é impressionante é que Lacan realmente, e Kittler propõe isso, né? Lacan saca isso, Lacan trabalha nisso. Então, ele entende a relevância do que estava sendo, do que é que significa essa máquina que calcula. Quem mais gostaria de se manifestar? Ao mesmo tempo tem um corte, né, entre a psicanálise e a cibernética. Como assim? Também não Que nem eu sei. falo com meus analisantes aqui online. Como assim? Explique aí melhor isso. É Mas tem porque, mesmo, lógico. sim, né, a questão do que, para que haja comunicação, bom, não sei, eu acho que é onde começa a entrar a questão do sentido e do não sentido, né? Quando ele começa a falar se faz sentido ou não o que é transmitido, né? Isso é indiferente para o problema da comunicação, mas não sei se é indiferente para o problema da psicanálise. O que está sendo transmitido? Você falou, o conteúdo. Hum, Eu, eu não sei, viu? Se é porque Lacan também ele está trabalhando muito nessa perspectiva que ele vai chamar de materialismo, né? E do materialismo dos termos de linguagem. A análise que Lacan está propondo da cadeia significante, É porque, eu não vou me assim, arriscar a na, falar do sentido, não, mas porque na codificação que Shannon faz, ou seja, naquele cálculo para economizar, que é o que Lacan vai colocando, ele faz uma análise estatística das letras, né? E seleciona algumas, e pelo que eu entendi, o que o algoritmo faz para economizar, ele, como se ele pegasse as partes principais e ele adivinhasse o que está apagado, enfim, digo, não sei se essa máquina universal, assim, tô lembrando da sua apresentação que quando você começa a trazer também os circuitos que Lacan propôs. E tem uma semelhança, digamos assim, numa certa previsão do que pode vir na cadeia. Tem uma... é, enfim, só tô meio loucubrando aqui em voz alta. eu também elucubrei muito a respeito disso, porque o trabalho de Shannon, ele realmente identifica um primeiro momento, quando Shannon, antes mesmo dessa teoria matemática da comunicação, Shannon ele trabalha uma coisa que ele chama de printed English. Esse printed English ele passa a tratar os tipos do alfabeto inglês, né, as letras, ele adiciona o espaço e ele passa a tratar esses símbolos como elementos discretos indivisíveis, né? Então ele vai passar a fazer cálculos a partir disso, né? Então ele lista esses 27 elementos e a primeira coisa que ele faz, então, vai ser justamente essa medição da frequência da aparição dessas letras no texto. Esse é o primeiro passo dele. Então, ele vai pegar alguns textos, depois ele vai comparar textos. Ele vai trabalhar Joyce, inclusive, e vai trabalhar um manual de ensino de inglês que estava sendo proposto naquela época por uma instituição americana importante. Assim, ele pega esses dois exemplos e outros textos, né? E ele mede a frequência. Então, ele vai dizer, sei lá, 13% é espaço, não sei quantos por cento é a letra E, que é a que aparece mais, e por aí vai. Só que aí depois ele vai passar a fazer essa análise também com dois caracteres juntos, combinados, e depois com três combinados. Então aí você já começa a ter
análise dessa frequência na transição de um símbolo para o outro, né? Qual é o símbolo que vem depois? Exatamente isso que você falou. Qual é o símbolo que vem depois? Que é uma coisa muito interessante, porque hoje as máquinas, né, elas acertam quase tudo. Meus e-mails aqui, muitas vezes o Google Gmail já me sugere a palavra que eu vou escrever. Muitas vezes ele nem é corretor, ele já dá uma palavrinha assim cinza, já dizendo, você vai dizer isso aqui agora. A gente não vai passar a analisar essas probabilidades, né? O que é mais provável que venha. E é muito interessante porque ele vai justamente dizer que o que é menos provável tem mais informação na fórmula dele, né? Aí já no trabalho da teoria matemática de comunicação, aquilo que surge com maior surpresa, com menor probabilidade, aporta mais informação. Alguém falou do sujeito, eu acho que você mesmo, Bruno, não sei quem foi que falou do sujeito. Eu fiquei pensando muito sobre isso, desse sujeito, como é que o sujeito de Lacan se relaciona com esse cálculo probabilístico, sabe? Como ele é simplesmente essa... Porque Kittler, salvo engano, fala assim, o grande outro como a matriz estratégica dos jogos, né? Então, assim, como esse cálculo todo que pode ser realizado ali, eu fiquei pensando o sujeito nessa dimensão. Eu viajei tanto nesse tema que eu fiquei pensando assim, nossa, será que Lacan, que disse que fazia análise em 5 minutos e o pessoal pagava, fazia esse cálculo rápido aí da probabilidade na intervenção dele? O que é que isso quer dizer? Esse sujeito como a matriz estratégica de... Até isso eu pensei, que fiquei pirando também nesse tema. Mas, enfim, a probabilidade, para além dessa curiosidade sobre o tal do tempo lógico, como se diz por aí, eu acho que tudo diz respeito à probabilidade. Minha impressão... E no texto de Lacan, que a gente vai ler, Lacan vai situar, vai falar de Pascal, então e a probabilidade como... No meu trabalho da jornada, eu falei um pouco de um autor chamado Ian Hacking, que eu não tive como voltar ele aqui para esses encontros, então não vou nem falar dele. Ele é um livro muito interessante, mas também só tinha disponível em inglês, então não foi uma leitura das mais fáceis para mim, mas ele situa o surgimento da probabilidade como um modo de pensar, né? Um modo de cálculo. Em que momento isso surge? Isso não está dado, né? Então, passar a pensar no que é mais provável, mais improvável, é algo que surge em um determinado momento. E o desenvolvimento da probabilidade, ele tem uma relação também muito estreita com essa escrita binária. Eles estão caminhando juntos nos teóricos. Então, Leibniz, Boole, se alguém achar que eu estou falando uma besteira, por favor, intervenha. Com a própria noção, perdão, Pedro, com a própria noção de teoria conjectural do Lacan, né? Ele, inclusive, eu acho que nessa própria lição que a gente leu, ele faz essa articulação entre essa teoria da probabilidade e o que ele chama de ciência conjectural. Olha, um dos livros do Weiner, ele começa falando justamente de que a ciência, já no século XIX, já não poderia trabalhar com tempo absoluto, com uma lei universal e imutável. Todas as ciências teriam que passar pelo crivo, segundo ele, né, da probabilidade. E eu tinha feito uma pesquisa há um tempo atrás também. Tem um físico francês que usava essa expressão ciência conjectural, que é o Laplace. Falam que é o Newton francês, né? E ele nem está na história da probabilidade, Laplace. E ele introduz essa ideia de probabilidade. E ele é um cara que usava essa noção de ciência conjectural. Então, acho que tem um trabalho interessante para a gente desenvolver, né? Pensar o que o Lacan chama de
ciência conjectural, que segundo ele englobaria psicanálise, antropologia, linguística, talvez até cibernética e a teoria da informação, com essa noção de probabilidade, né? Tem um ramo da linguística muito, pelo que eu pesquisei, ligado ao que eles chamam de processamento de línguas naturais, mas também de processamento de línguas artificiais, o pessoal do computador, na inteligência artificial e programação, que eles pensam sobre essa linguística probabilística. É uma coisa que tem esse desenvolvimento, mas está muito ligado à máquina. E tem pouquíssima literatura, pelo que eu achei umas coisas assim de umas universidades grandes dessas americanas que às vezes tem material aberto, né, dos professores, até vídeo e tal, mas está muito no domínio do computador, o que é super interessante. Hitler dizia para os alunos que tinham que o que eles realmente precisavam estudar era programação. Eu também me pergunto se isso vale para quem quer ser psicanalista também. Mas será que não é essa a ideia justamente de abrir os escritos com uma matriz de programação na carta roubada? Né? Pois é. Aliás, o Lacan, não sei se ele tem razão, né, mas ele comenta que aquilo ali, a parte lá do seminário sobre a carta roubada, o artigo, que é a terceira parte, né, seria para formar analistas aquilo ali. Então, mi impresión es que Hitler, no sé si lo dice, pero capaz que sugiere una idea sobre eso, que es cuando le da una centralidad al tiempo, que dice que el tiempo es la única dimensión real, ¿sí? Que tiene que ver con el cálculo de probabilidades, ¿sí? Porque el cálculo tiene que ver con la presencia de símbolos ordenados en una cadena. Y tiene que ver también con el estudio de lo que es una cadena, o sea, de cómo se presenta, no sé, en una sesión, en el análisis, los símbolos que se presentan ordenados en una cadena. Entonces me parece que queda asemejado el código, no sé, cómo decirlo, de la teoría de la información con la cadena significante, que sería lo que se despliega en una sesión, no sé. Uma curiosidade. Felipe, você é da matemática, né? Adoraria, mas não. Eu fui Não. da tecnologia há uns 15 anos atrás. Tecnologia. E você leu o texto? E, E aí? então, eu não entendi muita coisa, mas eu fiquei pensando nesse paralelo, porque como eu falei, o Seminário 2 me interessa, né? Esses textos essas referências que ele deu, o Seminário 2, até que o Boto comentou, é porque é muito recente que eu estava estudando esquema L, né? Fazendo uma pesquisa do esquema L, então esses textos, esses capítulos acabam que eu me lembro da relação do circuito, enfim, eu fiquei pensando isso, mas eu confesso que eu estava sempre tentando pensar um paralelo, assim. Eu fiquei pensando na lógica de programação, fiquei pensando num conceito de variável, eu cheguei a pensar a ideia de criptografia, chave pública, chave privada, para pensar nessa relação. Estou mais elucubrando do que chegando numa conclusão. Estou só pensando ainda. Coisa boa. Eu também pirei com esse texto já pela quinta vez. Eu só consegui ler uma vez, eu queria ler de novo, ir atrás das referências. Tá? Eu estava na esperança que você ia falar para a gente um pouco da teoria dos números complexos. Não vai rolar, né? Tô meio caduco. Um espaço já muito grande. Mas eu gostei da parte que ele faz uma diferenciação de memória ROM e memória RAM, porque eu achei que era uma coisa muito mais metafórica, assim, mas ele vai num nível real, assim, de fazer um comparativo com o funcionamento de uma máquina mesmo, né? Pelo menos onde eu entendi, né? Fazendo um paralelo eu pensei que era uma coisa quase metafórica, mas é isso mesmo, ele faz um paralelo de funcionamento de uma articulação, né? Segundo o que ele entende que o Lacan faz, igual ao funcionamento de uma máquina, né? Uma combinação. Eu achei muito interessante isso que você disse agora há pouco sobre, esqueci quem foi da lógica da probabilidade, quem faz os cálculos da probabilidade? Não é ele,
Esqueci o nome. Você falou agora há pouco. Shannon, né? Shannon. Shannon. Ah, tá. O cara que ele faz... Shannon, Eu isso. lembrei do algoritmo do, sei lá, qualquer algoritmo do Instagram da vida, né? Que faz um cálculo ali a partir de uma série de parâmetros e te devolve aquilo que ele supõe que seja o que mais te interessa a partir do curtidas que você dá, o tempo que você fica parado na tela, blá, 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 blá. Uma série de parâmetros que tem uma probabilidade que o que vai aparecer ali é o que você espera e etc. É, E- eu, só falando uma coisinha aqui, eu não li o texto do Kittler ainda, mas, assim, escutando vocês, eu fiquei pensando nessa questão da probabilidade, né? Do cálculo de probabilidade, e fiquei pensando no seminário 2, na carta roubada, quando Lacan diz que a cadeia ela tem memória, né? Então, a partir do momento, e o que é um salto, se a gente pensar, né? Porque é algo completamente diferente do que Freud propõe como memória, né? Como a lógica dos traços mnemônicos, né? Então, ou você percebe ou você registra, né? Ou você percebe ou né, algo está sendo registrado a partir daquilo que você percebeu, enfim. Então, quando Lacan traz a lógica, né, da cadeia simbólica como algo que vai gerando as próprias regras e tem a memória disso, né, ou seja, é capaz de calcular, é capaz de você é capaz de, estabelecendo as regras né, de funcionamento da cadeia, prever o que vai vir depois, né, se a gente não poderia pensar essa questão do cálculo de probabilidade como uma forma de pensar a memória mesmo, né? Que, na verdade, você não trabalha com o que você lembra, mas sim com o que é mais provável que venha a partir de uma determinada fala, né? O que é mais provável que venha depois, o que é que sempre vem depois, o que é que tende a vir depois, né? Em vez de pensar em memória, como Freud propõe, como a gente tende a pensar. O substrato onde as coisas estão registradas, né? A Karemi tá roubando quando ela fala que não leu o texto, porque tem tudo isso no texto, né? Tem mesmo, tem mesmo. O Kittler? Tem. Uhum. Ele está tratando disso aí mesmo. Então agora eu tenho que ler mesmo. Agora, por favor. que é justamente eu não sei se a gente pode fazer uma relação entre memória e padrão, porque se fala muito sobre o reconhecimento de padrão, recognizing pattern, coisas nesse sentido, e eu acho que diz, até mesmo relativo quando ele fala sobre como é que a máquina joga o par ou ímpar, né, de que às vezes ela joga aleatoriamente, às vezes se ela não consegue estabelecer, né, um padrão de funcionamento, mas efetivamente, digamos assim, a memória como derivando, digamos assim, da própria cadeia significante, né, assim, podendo ser deduzida dela e sem necessidade de um substrato anatômico, mas sim um substrato no próprio código, né? Tem uma questão, por exemplo, naquele livro Cosmos, o Carl Sagan começa falando sobre a Biblioteca de Alexandria, né, e de como que com as destruições, tudo vai se perdendo. E acho que essa é uma diferença que traz também da questão da cadeia significante enquanto insistente. Não sei, eu acho que ele fala disso na hora que ele coloca a questão não sei se da própria matemática ou do próprio surgimento desse meio, né? Enfim, mas acho que já viajando um pouco, mas enfim. Uma outra coisa que me parece bastante relevante no que Hitler está propondo, acho que eu falei um pouco disso antes, né? É o coisa do digital e do binário. Existe aí, então, uma transformação na escritura, né? Que a gente discutiu um pouco na semana passada. Então, tudo passa a ser passível de ser escrito em zeros e uns. E você consegue estabelecer cálculos lógicos a partir esses dois valores, 0 e 1. Então, a lógica de George Boole, ela só vai ter esses dois valores, 0 e 1.
e ele vai fazer cálculos com 3 operações, salvo engano, a operação AND, a operação OR e a operação NOT, são as 3 operações básicas da lógica de Boole, e ele vai fazer contas com esse 0 e com esse 1, né? Ele extrai daí resultados. Uma coisa interessante que Hitler fala numa aula que ele deu na European Graduate School, essa aula está no YouTube, ele fala um pouco do processo de digitalização, né? Como é que acontece um processo de digitalização? No caso, por exemplo, de uma imagem ou do som, né? E ele vai descrever o processo que é chamado de aproximações sucessivas. Então, você vai fazendo aproximações sucessivas, começando, por exemplo, em 1024. Então, você vai... Aquele primeiro dado que você tem, ele vai ser comparado com esse valor, né? Ele é maior ou menor que a metade dele, por exemplo. E aí você vai diminuindo isso, fazendo essas aproximações sucessivas. É uma série de cálculos, né? Então, para você converter um dado analógico num dado digital, você faz uma série de pequenos cálculos, pequenos passos dessas aproximações sucessivas e para você chegar num código de zeros e uns que vai responder por aquela informação. Hitler, ele fala que os fenômenos, que o analógico, ele só se encontra na natureza, que a natureza, ela só comporta, o natural, né, o mundo natural, ele só comporta fenômenos analógicos. E contrariamente, o digital, ele é sempre fruto de uma escrita, né? Então, você já já escreveu aquele dado, já codificou. O que comporta a noção de número natural enquanto número positivo e o número imaginário enquanto número negativo? Acho que isso daí você está falando do que tem dessa referência no texto de Hitler? É daí que você está fazendo a pergunta? Sim. Tenho a impressão que isso diz respeito a essa teoria dos números complexos, que eu mencionei há pouco. Os números complexos, o pouco que eu já dei uma olhadinha no que eles são realmente complexos de números, porque eles têm raízes reais e raízes imaginárias. Então, eles são escritos num eixo que tem o eixo da raiz real, o eixo da raiz imaginária e esse eixo intermediário, que é justamente a dupla, né, daquelas duas informações. É o necessário para um cálculo psicanalítico, digamos assim, né? A questão do raiz quadrada de -1, do objeto A, Ele vai falar isso, né? Ele vai dizer isso, que o imaginário, porque com os números complexos justamente aparece esse izinho, né? Esse símbolo izinho que corresponde à raiz quadrada de -1 e que é um número imaginário. E aí na história da matemática, num determinado momento se passa a calcular, né? A calcular com esse izinho. Então você se consegue seguir calculando com raízes quadradas de vários números negativos, não só do -1, se utilizando o izinho do número imaginário que corresponde a essa raiz quadrada de -1. Ela resolve um problema na matemática. Um determinado tipo de equação você consegue dar seguimento no momento em que se trata essa raiz quadrada de -1 como izinho. E ele realmente vai falar que esse izinho corresponde à imagem negativizada do falo, né? E que a psicanálise pode seguir calculando essa imagem negativizada do falo a partir dessa ideia, desse meio de cálculo. Que é interessante ver que no texto ele vai no Descartes, né, para pensar o princípio desse passo de chegar no raiz de -1 e dar uma letra para isso e continuar operando.
Descartes É. era gênio, impressionante. E do próprio imaginário real, né? Que ele vai dizer que Lacan, quando ele estabelece essa dicotomia entre imaginário e real, que é a partir da matemática, dessa matemática do que Descartes trata. Achei isso também. Nunca tinha visto ninguém situar essa... E eu até também fiquei pensando, porque ele fala do par, né? Mas ele não fala do simbólico nesse momento em que ele diz que Lacan, essa primeira parte matemática assim, do texto em que ele vai falar disso, né? Ele trata como um par imaginário e real, e não como três, né? Ele não citou o simbólico nisso. Uhum. Tem um ponto aqui que ele fala na página 136. Consequentemente, a psicanálise existe como uma ciência única que pode pensar, ou mais bem formalizar o imaginário. Por isso, el órgano eréctil é igualável à raiz de menos um. Da significação mais arriba produzida, del goce que restitui por el coeficiente de su enunciado a função de falta de significante. Assim calcula o psicoanálisis matemático, arribando a uma etapa intermédia de la unidad imaginaria y, sin embargo, aparentemente a través de una elevación al cuadrado, además, continua hasta el resultado final con la segunda potencia de i, arrojando nuevamente el número real. Porque também tem a ver o 0 e 1 como ser e não ser, né? Como ruído ou ausência de ruído. Pois é, como presença e ausência, né? Lacan realmente vai trabalhar bastante nesse seminário 2, essa noção de presença e de ausência. Vai falar do Fordar, inclusive, a partir dessa chave, mesmo do 0 ou 1. Ele diz, tem uma frase de Lacan que ele vai falar que o animal humano devota a sua vida nessa constante oscilação entre 0 e 1, presença e ausência, entre presença e ausência, 0 e 1, em cuja clivagem surge o desejo, ainda vai por aí, na citação de Lacan. Bruno, posso compartilhar a tela? Vou só pegar Como que eu uma água. faço? Alguém me explica? Você vai em Share Screen, e dentro de Share Screen você põe habilitar todos, uma função parecida com isso. Achou o Share Screen? Já achei, mas eu acho que já está liberado, vamos ver. É na parte que tem assim, todos podem compartilhar, várias telas podem ser compartilhadas. Tá, já marquei. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário assim mais geral do texto? Eu vou passar um pouquinho para o texto, algumas coisas que eu queria destacar, meio ler junto assim, e talvez se alguém se animar a comentar a partir desses. Se alguém quiser fazer mais algum comentário geral assim, é bem-vindo ou bem-vinda. Fazer um comentário geral de um incômodo que eu tenho desde sempre com Lacan e os lacanianos, que eu nunca consegui fazer ou achar, pelo menos, uma mediação que de fato se sustentasse entre esse sujeito efeito do formalismo, sujeito como puro efeito da cadeia que gira ali autonomamente, e o sujeito pelo Hegel, sabe, da negatividade, da indeterminação. Você pega na Carta Roubada, ele fala do caput mortum como o que, de algum modo, está causando o movimento da cadeia, mas ele não desenvolve isso. Sempre fico com a impressão de que falta uma mediação, assim, tanto quando eu vou ler, sei lá, o Badiou, que joga para um extremo, e quando a gente pega esses textos que jogam para o outro, eu fico pensando, bom, mas cadê o outro lado, assim, porque tem os dois, né, no Lacan, cada hora ele aponta para um, mas eu nunca sei exatamente como fazer uma boa mediação que ligue essas duas teorias do sujeito, assim.
Mas eu não sei se tem muito a ver, enfim, estou colocando uma questão que me veio na leitura do texto. Eu não vou reagir à sua, Luiz, por pura ignorância. Então, mas fiquei aqui na expectativa. Falei, deixa eu ver se alguém vai se aventurar aí a tratar do tema. Bom, eu vou... deixa eu achar aqui o texto. Tá rolando ver o texto? E tá bom, tamanho bom? Tá. Beleza. Eu, assim como o Hudson, destaquei dessa vez na minha leitura, logo no começo, o discurso do outro é o discurso do circuito. Isso novamente me saltou aos olhos no texto. Eu achei que era bem importante. Essa semana, então, a Adriana Klinoff vai apresentar um trabalho no Seminário Central de Apolla falando sobre o algoritmo. Eu acho interessante a gente pensar no algoritmo, né, que é o que surge aí nesse momento, enfim. Mas o que eu ia... Deixa eu ver. Eu tinha 20... Teve uns parágrafos que eu pensei que se eu fosse compartilhar alguma coisa do texto, né, o que é que mais assim, me salta aos olhos, fiquei pensando que parágrafos seriam. E aí eu cheguei a 4 parágrafos que eu gostaria de ler. E aí, quem quiser comentar, por favor, fique à vontade. Página 145. Bom, Kittler vem falando aqui no texto que Lacan celebra o jargão técnico de Claude Shannon Gem como um novo símbolo. Nas palavras de Lacan, é a primeira vez que aparece com o caráter de conceito fundamental a confusão como tal. Eu não achei muito esse jam aí na teoria de Shannon, então realmente assim é uma coisa meio de um jargão técnico que eu acho mais da conversa do que dos textos acadêmicos. Mas o jam é esse mesmo da jam session do jazz, né? E o mesmo do traffic jam, do engarrafamento de carros. Então da confusão. O engarrafamento em inglês é traffic jam, né? Então jam tem essa ideia da confusão. Para Kittler eu acho que tem essa confusão, pelo que ele está falando aqui, entre o ruído e a mensagem que foi transmitida. Então, pensando lá naquele diagrama de Shannon que a gente viu da outra vez, né? A fonte vai passar uma mensagem para uma codificadora e ela vai passar para um canal para ser decodificado e chegar no destinatário do outro lado. No canal tem ruído. Então, essa confusão do ruído que pelo que eu entendo dessa minha última leitura de Kittler, ele faz essa associação do ruído ao real. Enfim, ele vem falando disso. Nessa celebração, então, celebração por Lacan da emergência desse novo símbolo jam, a psicanálise estrutural encontra todo o seu fundamento.
Psicanálise estrutural também, eu não conhecia essa expressão para se referir à psicanálise de Lacan. Só as mídias técnicas tornam concebível uma estrutura emanada da própria desordem estocástica. O estocástico aqui diz respeito ao aleatório, né? Eu entendo. Então, a psicanálise, vou voltar um pouquinho, só os meios técnicos, então, tornam concebível uma estrutura emanada desde a desordem estocástica mesmo, então, desde o que aparece do real, entendo eu, em lugar de representar filosoficamente ordenamentos das essências ou dos sujeitos e, por assim dizer, continuar escrevendo uma metafísica dos sexos. Pelo contrário, o ordenamento dos significantes, assim pois, os fonemas, as letras fundidas em chumbo ou as teclas das máquinas de escrever, é simplesmente o diferente do jam. Então, o ordenamento dos significantes é simplesmente o diferente da confusão, do jam. Só porque existe a máquina universal discreta, computador, não confundimos mais, segundo Lacan, a intersubjetividade simbólica com a subjetividade cósmica. É interessante porque Lacan, no Seminário 2, trabalha muito essa intersubjetividade. O simbólico, que segundo a recepção falante de alemão de Lacan, foi uma e outra vez vuelto a conjurar no Deus dos teólogos ou dos filósofos, é simplesmente uma codificação do real em números cardinais. Então, o simbólico é simplesmente uma codificação do real em números cardinais. É, expressis verbis, o mundo das máquinas da informação. São duas definições, então, aqui de simbólico que ele dá, né? É simplesmente uma codificação do real em números cardinais, e o mundo das máquinas de informação. A máquina de Shannon calculava, em uma primeira etapa, a probabilidade de cada uma das letras da língua inglesa, para depois desenvolver, como num jogo de dados, uma linda geringonça. Logo, tomou em conta também as probabilidades de transição entre duas letras, aquilo que a gente falou um pouco antes, né, no primeiro comentário. Ou seja, de dígrafos, e as geringonças já sonavam ao inglês, já pareciam falar inglês. Finalmente, usando tetragramas maquínicos, não confundir com os nomes de Deus, emergiu aquela impressão de compreensão a qual encanta alucinar o sentido a partir do sem sentido. Se alguém quiser reagir enquanto eu estou lendo, tudo bem. Vou seguir um pouco mais os parágrafos, mas pode me interromper e reagir aí à vontade. Todo mundo. Justamente com tais probabilidades de transição, o grande descobrimento matemático de Markov e Post, as cadeias de Markov que Lacan cita nos escritos, também é bastante relevante para o desenvolvimento que Lacan faz na Carta Roubada, aquilo que Lacan está fazendo ali também é possibilitado por essas cadeias de Markov. Eu não saberia falar muito sobre a cadeia de Markov, mas uma propriedade dessas cadeias é que o próximo símbolo ele está determinado
pelo que vem antes. E geralmente não, nas cadeias de Markov de primeira ordem, pelo que vem imediatamente antes. Então, se a gente pegasse justamente, por exemplo, né, se a gente pensasse nesses símbolos, o U ele estaria determinado pelo J, né? A regra que implementa que o U, aqui considerando só um símbolo, o segundo símbolo, né? A regra que determina quem vai ser o segundo símbolo da cadeia, ela é indicada pelo que veio imediatamente antes. Então, Lacan fala dessas cadeias de Markov, eu acho que em uma das partes da carta roubada, não sei se nos parênteses, sobre os parênteses, enfim. Então, justamente com tais probabilidades de transição, o grande descobrimento matemático de Markov e Post se desenvolve a análise sobre Paul de Lacan, ainda quando, na tarjeta postal de Derrida, essa correspondência Markov-Post não havia chegado a brilhar. Os dados de entrada, era esse trecho que eu queria ler, os dados de entrada da máquina simbólica são lançamentos de dados no real. Os lançamentos de dados no real, eles vão seguir eles dizem respeito à teoria das probabilidades, né? A teoria das probabilidades está justamente parte desses, qual é a probabilidade de cada uma daquelas coisas aparecer. Então, os dados de entrada da máquina simbólica são lançamentos de dados no real, porque, para o deleite de Mallarmé e Lacan, a palavra francesa de provém do latim datum. Os dados de saída, aquela lógica do input e output, né, que a gente falou na semana passada. Então, a máquina aqui está sendo pensada como recebendo um input e ela dá uma resposta. Né? Tem o output. Os dados de saída, segundo o cálculo das probabilidades de transição, etc., duas vezes, né, o cálculo das probabilidades de transição, poderia ser etc., ele fala, né, mas, enfim, Lacan na carta roubada, ele vai fazer aqueles 3 passos, né, então, ele também está fazendo a combinação ali dos símbolos, dos elementos A3, depois A4, né, os dados de saída, segundo o cálculo das probabilidades de transição, são cadeias ou nós, oráculos ou dizeres de fadas no simbólico, porque a palavra francesa fée, de fada, provém do latim fatum. Lacan fala do destino no Seminário 2, algumas vezes ele trata dessa ideia. Codificação simples que transfere o azar ilimitado, o real, então, o azar ilimitado, a uma sintaxe com necessidades e exclusões, ou seja, com leis, pelo que os sujeitos criminais em Poe, tomados em sua intersubjetividade, devem seguir, mais dóceis que borregos, ao fatum do simbólico. Ao fatum do simbólico. Sua diferença com as máquinas tende a 0. Assim, diante da popular objeção de que os computadores não podem pensar, porque sempre devem ser primeiramente programados, Lacan replicou que os seres humanos, que levam a cabo as mesmas operações que as máquinas, justamente por isso, pensam igualmente pouco. Só tocando aí, Pedro, eu tenho a impressão que é justamente esse parágrafo que fala dessa determinação do sujeito como um cálculo pré-subjetivo, né? Seria essa noção do destino. O sujeito
enquanto essa interação, esse efeito, né, que foi mencionado antes. Mas só para aproveitar essa situação toda, assim como o Luiz, é a partir desse e também do corpo fragmentado que eu fiquei muito com a impressão de um real pré-existente, não a noção que a gente trabalha majoritariamente na bola do real, sabe? Como se fosse algo estocástico a ser codificado a posteriori pelas leis, e não um real como emergente das próprias leis, como um impossível lógico-matemático. Então, só para compartilhar a minha impressão também. Alguém mais gostaria de falar sobre essa questão do real? Eu ainda tenho dúvidas, Arthur e Luiz, eu concordo com vocês, mas eu estou sempre também pensando sobre quando eu me deparo com esse real aí. Mas eu não sei, porque o real do que volta sempre ao mesmo lugar, ou o real, por exemplo, desse impossível lógico matemático estabelecido como uma constante, né? Se a gente pensar nisso, da velocidade da luz, por exemplo, né? Se a gente pensar nesse real, e na própria ideia do X existe, né? Ele existe, você falou assim, no real que está fora, mas o real, de certo modo, eu tenho a impressão que na nossa leitura ele também está um pouco nessa... Enfim, ele emerge da estrutura, não sei se ele emerge da estrutura realmente. Mas eu acho que não importa tanto, né, Pedro, no sentido de o texto está tratando do simbólico de uma maneira muito interessante. Então, que tem essa leitura que a gente pode dizer não da pola do real, é meio secundário aqui, né? Vou refletir sobre o tema para o nosso próximo encontro. Vou seguir um pouquinho mais. Igual, Diga, Rô. no, sí que a mí también me surgió la misma duda. No sé si en un momento creo que define, o no sé si define, pero sugiere que una de las características de lo real es que es absolutamente azaroso. Entonces, en ese sentido, no sé si abona tanto la idea de un real preexistente, si es azaroso. Porque si es azaroso implica que puede ser un signo o otro signo, pero ya son signos, si depende del azar. ¿Se entiende más o menos? Uhum. Qualquer signo pode aparecer, né? Dentre os signos que existem. Porque também tem isso, né? Hitler, ele fala disso, né? Da própria escritura a partir do momento que ele tem um determinado tipo de notação, né? Aquele... Na página 148, ele traz uma oposição entre o real e o simbólico que eu acho interessante. Posso... 148. Pode. Quer que eu vá até ele? Acho que seria legal. Quando ele Então, fala assim, por último, quando Lacan propôs, a partir de 1950... Vocês continuam vendo minha tela? Sim. E eu não vejo, já pensou. A gente não está vendo o PDF, não. Mas é mais sem o texto, Pedro. Ah, não tá. está aparecendo o texto. Então, peraí. E agora aparece? Não. Que estranho. Aparece a sua tela direitinho, mas sem o texto. O que está aparecendo é que você está na última página do texto. Ah, é? É. Agora voltamos para o texto. 148. Agora está todo mundo vendo o texto, né? Sim. Sim. Beleza. Em cima, por último, quando Lacan propôs... Mande bala, pode ler. Por último, quando Lacan propôs a partir desculpa. de 1950 dissolver as ciências humanas por meio das ciências conjecturais, isto é, que em lugar do aleatório se calculassem as probabilidades, a psicanálise, devido também ao jogo estratégico... Não, a psicanálise
se transformó de vino también en juego estratégico. En lugar de una ciencia natural que trata sobre aquello que vuelve a encontrarse en el mismo lugar real y por consiguiente es descrito con números reales, una ciencia de intercambio de lugares emerge como tal. Esta matemática discreta, como la que se da entre rey, reina y ministro y detective en Poe, es aunque guerra y su fatalidad, una simulación de computador, simplesmente porque el cálculo digital sí, no, de las órdenes o prohibiciones, de los deseos o miedos, es procesado más elegantemente que las curvas de cualquier naturaleza. Eu fiz alguma besteira aqui no PDF. Vocês continuaram vendo? Não, né? Sim? O trecho que o Bruno estava lendo? Aí, tá aí agora. Agora tá, desculpem, sei lá o que aconteceu. Porque aqui ele fala, digamos assim, distribui as matérias, né? Se ele vai narrando, em certo sentido, como que a psicanálise emergiu enquanto uma ciência natural, né? Parece que a incidência da, digamos assim, da probabilidade e, digamos, fazer com que isso entre na psicanálise muda a característica, digamos, a característica dela e pode-se pensar, ou seja, a ciência conjectural como essa ciência do intercâmbio dos lugares, que é o lugar do número, né? Você só pode substituir alguma coisa a partir de números, né? Por exemplo, o passado não está dado numa análise, né? Digamos, numa pergunta você faz surgir, digamos, a memória ou a história daquilo, abordando uma certa estrutura. Isso me faz lembrar sobre aquela primeira máquina que o Shannon fez de jogo endgame de xadrez. Ela não precisava, ou seja, ela só calculava os próximas jogadas. Ele não precisava calcular todo o futuro, mas sim a partir da posição que as peças estão, ela já sabe o passado, ou seja, quais movimentos, mais ou menos, né, quais movimentos levaram até aquela posição, e ela só precisa calcular a partir da... Ela não precisa calcular tudo, ela precisa calcular as próximas probabilidades das próximas jogadas, não mais do que isso. Ele fala mais ou menos, né, naquele documentário de quando ele foi construir, ou seja, a máquina ela faz conjecturas a respeito do jogador a partir dos algoritmos e a partir dos dados de padrão que ela coleta a partir... Essa é a guessing machine, né, que você trouxe. Mandar o link até, né, e vou mandar para quem quiser jogar com a Guessing Machine. Né? Porque nesse sentido não é, digamos assim, não é ao azar quando a máquina ela está, digamos, coletando a cada partida que você está jogando uma certa tendência histórica. Dá um pouco essa impressão, assim, né, de que a máquina faz um cálculo a partir de padrões e nesse sentido me parece que se apresenta a questão do psicanalista também, porque ele organiza, faz um trabalho com o material de uma sessão que surge, né? Lacan fala de rememoração, né, no Seminário 2. Ele distingue a memória da rememoração. E salvo engano, ele diz que o que se passa na sessão de análise justamente é da hora da rememoração. Porque senão é a questão da memória do Freud, né? Onde é que está armazenada essa memória? Né? No corpo biológico? Não, a própria cadeia simbólica já dá... Por exemplo, eu me lembro de um paciente que chegou e falou algo assim, eu não consigo me lembrar muito do passado, eu não tenho muitas memórias do meu passado. Como se isso fosse, digamos assim, um certo empecilho ao tratamento, porque a psicanálise deveria, então, correr para trás, achar a infância e todas aquelas fases evolutivas, digamos assim, né? Mas esse passado se desenrola também mediante certas perguntas que vão surgir a partir também das possibilidades e impossibilidades daquela cadeia significante que ele traz, né? Sim. E aí, até pensando essa questão do real,
a partir do que, acho que foi o Juan que colocou, né, do azaroso, né, do espanhol, nosso acaso, né? Eu não sei se a gente precisa tomar da forma como o texto aqui traz, naquele pedacinho, né, aquele trecho que você leu, Pedro, e como Lacan coloca também no Seminário 2, isso de que se estamos, né, funcionando na lógica do real, sem a incidência simbólica, digamos assim, né, ficamos nisso do acaso. Eu não sei se a gente precisa ler dessa forma, assim, de que, bem, então, o real vem antes, né, e o simbólico depois, né, o que seria na contramão do que a gente tende a pensar se a gente for atrás dessa questão do real como impossível, que vai vir, lógico, matemático, vai vir justamente a partir do simbólico, da estrutura e tal, né? Mas, enfim, voltando ao ponto, eu não sei se a gente tem que fazer essa leitura de que, então, o real vem antes. Eu acho que ele propõe tomar o real pelo simbólico a partir do momento em que registros são feitos, né? Então, que daí é possível o cálculo da probabilidade e tudo mais, mas o acaso, ele continua existindo. Aquilo que você não, né, não registra, não estabelece uma ordem, uma sequência, a possibilidade de leis, continua sendo da ordem do, né, do acaso. Mas é justamente aí que entra a intervenção do analista, né? Eu acho que é um pouco o que Kittler vai propor. Isso. É esse analista que justamente converte isso daí, faz esse procedimento da conversão do real no simbólico, né? Da escritura, e aí passa a ver leis, né? Então, E aí passa a ver leis, exatamente. do acaso, né? no momento em que você começa a encadear, e é o que Lacan faz na Carta Roubada, porque o primeiro é acaso, né? O 0 ou 1 que ele propõe, antes dele fazer aquela primeira a cada 3, né? É só acaso, pode vir qualquer coisa, só que aí no momento em que poderíamos pensar, talvez, o psicanalista passa a intervir sobre esse texto e, junto com o analisante, encadeia esses significantes, e é o que Kittler vai dizer desse real estocástico, né? Então, desse puro aleatório. Isso. No momento em que se escreve, surgem leis, né? Porque é funcionamento da cadeia. Aí vai começar a surgir lei. Sim. Vou voltar para o texto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, um pouquinho antes, eu acho. Bom, então eu tinha lido aquele parágrafo que dizia que que a diferença dos homens para as máquinas tendia a 0, né? E que se pensar, se elas não pensam, se as máquinas não pensam porque elas não estão primeiramente programadas, ele sugere que os seres humanos, justamente por isso, pensam um pouco, né? Estão programados. Aí Kittler diz, como lei natural, esta fatalidade seria mesmo um escândalo. Mas a teoria de Lacan, a diferença da psicanálise freudiana não é, por vontade e conhecimento próprios, nenhuma ciência natural. Eu colocaria aqui entre parênteses, ela não lida com fenômenos analógicos, né? Pensando naquela definição que Kittler disse que o mundo natural é onde acontecem esses fenômenos analógicos. Isto não porque concerne aos seres humanos, mas porque sua unidade de medida não consta dos relógios que estabeleceram as constantes de energia, tanto em Meyer como em Freud, mas de máquinas de informação, tais como dados, portas e calculadoras digitais. Quando o fundamento para o circuito computacional de Alan Turing, de 1936, foi levado a cabo durante a Segunda Guerra Mundial,
um artifício central para decodificar todas as transmissões radiais secretas das Forças Armadas alemãs, Turing comentou em uma nota à margem que os computadores não respondem tão fácil e elegantemente às perguntas dos físicos sobre a natureza como respondem às perguntas dos serviços secretos sobre o inimigo. E quando Shannon forjou um inglês maquínico, a partir das cadeias de Markov, ele o fez a serviço da criptografia de guerra americana. Por último, quando Lacan propôs, a partir de 1950, dissolver as ciências humanas por meio das ciências conjecturais, isto é, que em lugar do aleatório se calculassem as probabilidades, a psicanálise torna-se também um jogo estratégico. Cheguei onde você leu, Bruno? Não cheguei, né? Voltei para o mesmo lugar. Eu achei muito interessante isso, de que cálculo é que o... Vou terminar de ler de novo, Bruno já leu, mas vou terminar a ideia aqui. Em lugar de uma ciência natural que trata sobre aquilo que volta a encontrar-se no mesmo lugar e, por conseguinte, é escrito com números reais, uma ciência de intercâmbio de lugares emerge como tal. Essa matemática discreta, como a que se dá entre rei e rainha, e ministro e detetive em Poe, além de guerra e sua fatalidade, uma simulação de computador. Simplesmente porque o cálculo digital do sim e não, das ordens ou proibições, dos desejos ou medos, é processado mais elegantemente que as curvas de qualquer natureza. Esse parágrafo muito interessante, forte, sobre... Eu acho que diz respeito a isso, do pensar como é que o que Bruno falou, de no momento em que emerge essa máquina que calcula, né? Então, quando torna-se evidente que existe essa função do cálculo que pode ser encarnado numa máquina, esse momento já muda tudo, né? O que esses autores dizem, quem pensa a revolução digital, é que isso daí muda tudo. E o que é que muda, né, nessa concepção de psicanálise? Então, quando o Lacan ou Kittler vai justamente situar entre Freud e Lacan, Turing, e aí ele chega numa psicanálise que eu acho que poderia ser, ele chama aqui de psicanálise estrutural ou psicanálise matemática, mas eu acho que poderia ser pensada como psicanálise digital também, né? Ou seja, que opera nessa lógica digital e não mais pensando nesse cálculo do analógico do fenômeno da natureza. Como para Freud muitas vezes e para os lacanianos muito também, né? Pensar no o gozo aí do corpo, ele me parece bem analógico. Gente, 9:30, considerações finais. ¿Quién quer falar? Te quería preguntar, Pedro, por estos últimos dos párrafos. Mi impresión es que sugiere como una teoría del pensamiento distinta, o para vos no, como que pensar es calcular, es combinar símbolos en una cadena, ¿sí? Según reglas, pero no es más que eso pensar, no sería como una facultad del alma, no sé cómo decirlo. Al sacarlo de algo natural y pasarlo a algo digital, pasa a ser simplemente combinar símbolos, la posibilidad de calcular. De pensar, ¿se entiende la pregunta? Uhum. Hoje eu voltei aqui ao apólogo de Lacan, que Kittler discute nesse texto.
até cheguei a traduzir ele aqui no Google, porque, né, pensei que se desse tempo poderia ler. E nesse apólogo, o que Lacan fala da consciência, que eu acho que a consciência geralmente está associada a essa atividade do pensar, né? E Lacan ele trata como um mero reflexo, né? E ele vai chamar o fenômeno de consciência, é a expressão que ele usa, e ele continua usando essa expressão no Seminário 2, e ele dá aquele exemplo do lago, da montanha que reflete no lago. E aí Lacan propõe: pensem que todos os homens sumiram do mundo. A montanha continua refletindo sobre o lago. Depois Lacan dá um segundo passo, porque aí tem uma máquina que registra isso. Então Lacan é interessante isso, essa aula, acho que é 8 de dezembro de 54. É longa essa história de Lacan. Na hora que tem a volta dos homens, e quando os homens voltam, houve uma máquina que registrou aquilo, que tirou a foto daquele reflexo da montanha no lago e que guardou as películas num refrigerador, Lacan diz. Então ele fala assim: nós já produzimos máquinas tão sofisticadas assim. Ou seja, o fenômeno de consciência, ele depende da existência dos seres humanos, dos homens? Para Lacan, nessa aula, não. Sí, y además liga la posibilidad de interpretar una imagen a la escritura, incluso, porque ahí cuando está contando esa historia dice que las personas que vuelven a aparecer en el mundo tienen que aprender a leer una imagen. Esa imagen que grabó la grabadora, la filmadora, tiene que ser leída, pero para que las imágenes se leen. O sea, depende de lo simbólico la posibilidad de interpretar una imagen. No es una impresión natural sobre como lo que dice Kittler del engrama, que sería como la impresión, la huella psicofísica que deja que se constituye como memoria. No sé bien cómo es, pero... A gente está pensando em caminhar para o fim, para não ir até 10, que 10 é tarde, né? Mas queria ver se mais alguém tem comentários. Alguém foi ver a cara de Kittler, viu o vídeo de Kittler? Não. Então eu vou mostrar para vocês 2 minutinhos, né? Rapidinho, só porque eu reassisti também essa aula hoje, e aí eu anotei uns minutos, deixa eu só achar o minuto que eu queria mostrar para vocês. Peraí. Essa aula é super interessante. E agora o YouTube traduz. Ele já é em inglês, mas ele traduz para o português, com vários erros, mas torna viável, assim, até assistir Kittler em alemão. Vocês ouvem também? O som passa? Isso foi Kittler pouco antes de morrer. As coisas de Kittler mais jovem, ele tem um tipo muito interessante. Se alguém tiver curiosidade. Aqui eu acho que Kittler morreu menos de um ano depois. Deixa eu achar a legenda traduzida. More than in persons. Voltar um pouquinho. His sign opening the door is just one pearl, and not its closing. Não, ainda mais. O contexto é, Kittler ele está falando de uma coisa chamada flip-flop,
que é um circuito eletrônico. Ele está explicando como é que esses flip-flops funcionam. Às vezes o tradutor pega flip-flop e traduz por chinelo, porque também é flip-flop em inglês, é chinelo, né? Então, quando aparecer chinelo aqui na legenda, ele está falando de flip-flops, que são esses circuitos eletrônicos. E ele está falando desses circuitos eletrônicos que abrem e fecham. Compare this circuitry, let's say, to a door that counts only its openings and not its closings. And this makes sense because opening and closing a door is a very common operation. And in order to register a new passenger of this door, you shouldn't count him twice. It's just one person. So opening the door is a defining operation, and closing it behind himself or herself is part of the same operation. Yeah. And I take this comparison between flip-flops and doors, naturally, of course, from the engineers who talk about gates. Obviously, they think in cows more than in persons, in human persons. I think gates are for cattle and doors for humans, but I can be mistaken. And it's your duty to tell me whether I'm right or not. É right, hein, pessoal? Se eu tô certo ou não. Apart from these engineers, it was a great French psychoanalyst, Jacques Lacan, who gave as early as 1953 a long lecture on cybernetics and psychoanalysis, and he compared the binary circuitry to automatic doors or doors power 2, or how would you call it? And it's very brilliant, and lecture, just one public lecture given by Lacan, and in case it would be translated into English, and I suppose heavily that it has been. Bom, então tá aí o texto que a gente vai discutir na próxima. É esse texto aí que Hitler menciona. O texto em que Lacan discute portas lógicas, psicanálise cibernética ou da natureza da linguagem. Juan, não conseguimos te ouvir, mas acho que você falou alguma coisa. Não? No, recién, no, creo no. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta, enfim. Não, só para, se você puder depois enviar o software, tem, fala aqui, que ele simula, né, uma máquina, não lembro. O jogo? Se pudesse enviar, por gentileza. Posso. Tá bom? Vou mandar. Esse tá mais fácil, eu tenho só que achar aqui o link, mas mando. Vai ser bom mesmo, porque Lacan, logo no começo do texto, ele fala: pensem o que é jogar o jogo do par ou ímpar com uma máquina. Isso está bem no começo da conferência da cibernética, primeira página. Então, vou mandar para quem quiser jogar com a máquina. É isso então, pessoal. Valeu, muito obrigado. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Obrigada, Pedro. Boa noite. Nos vemos en 15. Valeu, gente. Boa noite. Buenas semanas.
Valeu. Boa noite. Tchau.